E aí, pessoal, tudo tranquilo? Nessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre como esboçar o gráfico da função racional, tá? Lembrando que nas outras aulas a gente viu sobre a função do primeiro grau, que a gente fala que é a função linear, tá? E também da função quadrática. O da função racional, ela não é difícil. A gente vai usar o método por substituição de valores de x para poder esboçar o seu gráfico. Só que é importante ressaltar que vai depender muito desses valores que a gente utiliza. Então é bom a gente conhecer a cara do gráfico da função, e isso vai auxiliar bastante na hora que a gente for fazer o gráfico dele e para obter os valores que tem que jogar para poder esboçar o gráfico, tá? Então o que acontece? Ó, toda função racional ela é uma função onde pode ser descrita como uma divisão, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente tem a função f de x é igual a 1 sobre x. Essa função aqui, ela tem uma restrição, tá? Vou colocar aqui, ó, restrição. Qual que seria a restrição aqui, ó? Nesse caso, o meu x tem que ser diferente de zero. Por que que ele tem que ser diferente de zero? Lembra que a gente comentou em sala que não tem como a gente ter um determinado valor dividido por zero, independente do valor que esteja aqui. Então, por exemplo, aqui seja, sei lá, menos 3 sobre zero, π sobre zero. Tudo isso aqui não tem como, tá? Não existe. Então, a única restrição que a gente tem é que o x ele tem que ser diferente de zero. Depois, na hora que a gente analisar o esboço do gráfico, vai ficar melhor para vocês entenderem do porquê isso. E isso aqui vai interferir diretamente no domínio e na imagem da nossa função, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para esboçar um gráfico de uma função racional é determinar qual que é a restrição dela, que a gente viu aqui, que é que ela tem que ser não pode ser igual a zero, o x, né? A gente sabe, ó, vai colocar aqui em azul, x, vou pôr diferente de zero. Vou colocar o tracinho aqui. X tem que ser diferente de zero. Essa é a nossa restrição. Determinou qual que é a restrição da função, o que a gente vai fazer agora? Vamos jogar alguns valores para x que são maiores do que a restrição e depois valores menores do que a restrição. Tá? Então, como que a gente faz? Vamos pegar alguns valores, vamos chamar o x, vamos pegar ele de 1, depois o x por 2 e depois o x por 3. Tá? Depois tem alguns outros valores que a gente tem que analisar, beleza? Então, no primeiro caso aqui, ó, se eu chamar o x de 1, na hora que eu jogar nessa minha função aqui 1 sobre x, como é que vai ficar? Ela vai ficar 1 sobre 1, que vai dar 1. Ah, então eu já tenho um par ordenado aqui. E quando o meu x, vamos chamar ele de ponto A. Tá? Quando o meu x vale 1, a gente assumiu ele valendo 1, o y, que é o correspondente, ele vale 1. Então vamos determinar o próximo agora. Quando o x vale 2, que é 1 sobre 2. Isso aqui vai dar mais ou menos não, né? Vai dar exato 0,5. Então a gente tem que o ponto B é o x valendo 2, o y valendo 0,5. Ou 0,5, vou pôr só 0,5 para não misturar com essa vírgula aqui. Então, se o x valer 3, quanto que vai dar isso aqui? Vai ficar 1 sobre 3 é igual, aí resolvendo essa divisão, ó, fazer ela separada aqui. 1 dividido por 3. Não tem o 1 na tabuada do 3. Então, o que a gente faz? Adiciona um 0 aqui. E aqui a gente põe 0 e vírgula. 3 vezes quanto que dá 10? Eu chego perto. 3, que dá 9, sobra 1.
adiciona outro 0, põe 3. Então, isso aqui vai ficar repetindo, né? 0,3, 3, 3. Então, a gente pode usar o valor aproximado, tá? Só para ter uma noção da localização dele no plano. Então, 0,33, que é menor, né, do que o 0,5. Então, a gente tem esse terceiro ponto, C, composto por x3 e o y 0,33. Tá, então, vamos marcar esses pontos aqui. Para o x valendo 1, vem aqui no x1 e ele liga no y1. Esse aqui é o ponto A. Se eu uso o x valendo 2, vou no x2, o y meio. Meio vai dar mais ou menos aqui, né? Então, vem aqui e marco o ponto B. Quando o x é 3, ele vai dar um valor menor. Mais ou menos aqui. Então, o que está dando a impressão? Dá a impressão que quando o meu x ele vai aumentando, percebe que os valores dessa função, que seriam os y correspondentes, eles vão diminuindo. Só que eles nunca vão dar zero, porque ó, a restrição é que o x tem que ser diferente de zero. Automaticamente, o x sendo diferente de zero, a gente não tem nenhum valor que faz isso aqui dar zero. Tá? Mas, se eu for desenhar esse gráfico, ele vai chegando cada vez mais próximo do eixo x. Tá? Então, a gente teve esses pontos. Agora, vamos pegar valores de x entre 0 e 1, porque a nossa restrição é que o x não pode ser 0, mas eu posso chegar cada vez mais próximo dele para desenhar o gráfico, né? Então, se a gente pega, vamos supor, o x valendo meio, como é que vai ficar? Substituindo, vai ficar 1 dividido por meio. Só que aqui é uma divisão de fração. Então, copio o de cima, 1 sobre 1, multiplica pelo de baixo invertido, que vai dar 2 sobre 1, que dá 2. Ah, então o que aconteceu aqui? Ó? Quando eu peguei o x valendo meio, o y deu 2. Então, vem aqui x meio, y 2. E se eu pegasse o x valendo 1/3? Isso aqui, na hora que eu resolvesse, ó, copiava, colocava ele dividido por 1/3, né? Divisão de fração, copio o de cima, multiplico pelo de baixo invertido, 1 sobre 1 vezes 3 sobre 1, que vai dar 3. Ah, então parece que quanto mais próximos x vão se aproximando de zero, maiores são os valores de y, dos correspondentes. Porque aqui, ó, 1 sobre 3, ele vai bater em 3 aqui, ó. Então, esse aqui seria os pontos, vamos pôr ponto, esse aqui é o C, esse aqui é o D, esse o E. Então, eu estou analisando somente os valores de x positivo. Então, se eu for ligar esses pontos, eles ficariam mais ou menos assim, ó. Sem tocar o eixo do x, passa pelos pontos, vem subindo, 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 e vem e não toca o eixo do y, tá? Porque o nosso x aqui é diferente de zero. Só que aqui a gente fez o gráfico somente do lado positivo. E se eu fizer do lado negativo? Vou fazer a mesma coisa, só que com os valores negativos, né? Então, vamos fazer aqui. Se eu usar agora o x valendo menos 1. Se eu colocar menos 1 ali, o meu y vai ser quanto? Menos 1 também. Então, ó, vamos ligar aqui, ó, x menos 1, y menos 1. Então, esse aqui, esse ponto aqui, vamos chamar de ponto F. E se eu usar o x, agora valendo menos 2, o y vai dar o quê? Menos meio. Percebe que ele dá o mesmo resultado do outro, só que com um sinal trocado, né? Então, quando o x, ó, é menos 2, y é menos meio. Esse é o ponto G. Então, se eu pegar o x valendo
menos 3, o y vai ser menos 0,33. Ele vai dar um valor bem menor aqui, né? Então, se eu pegar os valores entre menos 1 e 0, o que vai acontecer? Vai dar os mesmos resultados aqui, só que com os valores negativos, né? Então, se eu usar o x valendo menos meio, o y vai ser menos 2. E se eu usar o x valendo menos 1/3, o y vai ser menos 3. Então, colocando esses pontos, ó, meio negativo vai dar menos 2, então dá aqui o ponto, e 1/3 vai dar menos 3, mais ou menos aqui. Então, eu consigo ligar esses pontos agora. Sem tocar o eixo do x, passa por esses pontos, vem e não toca, e vem indo. Então, o que dá a impressão desse gráfico? Ó? Esse daqui é o gráfico da função f de x é igual a 1 sobre x. Conforme o x vai aumentando para os valores positivos, percebe que os y vão ficando cada vez menores. Tá? Eles vão tendendo a um determinado valor ali. Depois a gente vai analisar isso aqui quando estiver estudando em limites. Tá? E quando o x ele vai se aproximando do zero, percebe que meus valores vão explodindo, né? E eles parecem que estão indo lá para o infinito. Agora, quando eu analiso os valores negativos para x, se eu pego um x muito grande, parece que os valores estão tendendo a um determinado valor ali. A gente vai ver depois também. E se o x é um valor negativo entre menos 1 e 0, quanto mais perto de zero ele for, esse número está explodindo lá para o menos infinito. Tá? Então, esse daqui é o gráfico da função racional 1 sobre x. Então, para esboçar esse gráfico, o que a gente faz primeiro? Determina a restrição, que nesse caso é que valor faz isso aqui, ó, não existir, né? Nesse caso aqui, como não tem nenhum número, o x tem que ser diferente de zero. Determinou a restrição, o que você faz? Pega uns 3 valores, que você fica mais fácil de calcular, tipo, nesse caso foi 1, 2 e 3, e depois pega mais uns 2 valores entre o primeiro valor aqui, que seria 1, e a sua restrição. Tá? E o mesmo você tem que fazer com os números negativos. Pega 3 valores negativos completos ali, né? E depois 2 valores entre o menos 1 e o 0. Porque aí, colocando os pontos e conhecendo a cara da função, a gente já consegue desenhar esse gráfico. Tá? E como é que vai ficar o domínio dessa função? Aqui o domínio ele é composto por todos os x pertencentes aos reais. Tá? Então, eu posso jogar qualquer x ali para desenhar esse gráfico. Só tem um problema. O meu x ele só não pode ser um valor. Qual que é? X ele tem que ser diferente de zero. Vou traçar aqui. Isso. X tem que ser diferente de zero. Por quê? O único valor que não dá para eu substituir, obter um y nessa função, é o x igual a zero. Porque senão ele vai ficar 1 sobre zero e isso aqui não existe. Então, o domínio são todos os x reais, tal que o x tem que ser diferente de zero. Qualquer um outro que você substituir, você consegue gerar esse gráfico. Agora, no caso da imagem da minha função, ou coloca assim ou assim, tanto faz, tá? Agora, a imagem, a gente tem que são todos os y pertencentes aos reais. Então, eu posso, após jogar os x para todos os valores aqui, os correspondentes y, eu tenho todos os reais. Só tem um real que eu não consigo definir aqui. E nesse caso, ó, o meu y, ele nunca vai dar quanto? Zero, porque não existe nenhum valor que eu coloque na minha função aqui, ó, que faz ela ser igual a zero. Não existe nenhum número. Então, nesse caso, a gente tem que o y, ele pertence aos reais, tais que y tem que ser diferente de zero. Então, esse aqui é o domínio
e a imagem dessa função. Guarda bem esse gráfico, porque depois a gente vai ver uma situação que, em vez da gente ficar jogando valores, você já conhecendo a característica da função, você apenas analisa o que acontece se você somar ou subtrair algo ao argumento, onde tem um deslocamento dessa função. Tá? Então vamos fazer um outro exemplo aqui agora, pegando uma função um pouco parecida com essa, tá? F de x é igual a, vou colocar aqui, nesse caso vai ficar 1, né, em cima, vamos pôr 1 mesmo, e embaixo no argumento agora a gente vai pôr x menos 2. Isso aqui é entre parênteses. O que acontece aqui? Ó, a gente ainda tem uma função racional, tá? E a gente quer tentar determinar o domínio e a imagem dessa função e esboçar o gráfico. Vou só separar aqui. Não fica muito junto. Isso. Tá. Então, vamos desenhar esse gráfico aqui. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Ó? Primeiro passo. Determinar a restrição. Tá. Essa função ela tem uma restrição. E qual que é? É o valor de baixo. X menos 2, ele tem que ser diferente de quem? De zero. Ó, nesse caso, o x menos 2 não pode ser igual a zero. Então, como que a gente resolve? Resolve como se fosse uma equação aqui mesmo, né? O 2 é negativo, passa para lá positivo. E a gente vai ter o quê? Ó? X tem que ser diferente de 2. Que é algo que faz sentido, né? A gente sabe que o x ele não pode ser igual a 2, porque se o x for 2, a gente tem que... Opa, isso daqui tudo vai dar zero. Então, essa daqui é a nossa restrição, beleza? Ó, determinou a restrição, x diferente de 2. Como é que a gente vai desenhar esse gráfico aqui? Lembra que a gente estudou sobre os deslocamentos da função? Então, a gente vai usar aquela ideia do deslocamento, tá? Para facilitar. A gente já viu ali como é que fica o gráfico da função 1 sobre x. Ó, que é esse daqui. A gente já tem uma ideia da cara dele. O eixo x e o y aqui é o que a gente chama de assíntota da minha função, porque o meu gráfico ele não passa por eles, né? Não toca, na verdade. Então, aqui para esboçar esse gráfico, o que a gente vai fazer? Vamos usar os conceitos que a gente viu de deslocamento. Tá? Lembra quando a gente subtrai algo ao meu argumento? O que acontece com o gráfico em relação ao gráfico original? O gráfico desloca para a direita. Então, nessa situação aqui, então, o que está acontecendo? Ó? Como o meu x ele tem que ser diferente de 2, e lembra que quando a gente subtrai o meu gráfico todo, ele desloca para a direita, isso quer dizer que para o valor aqui, ó, vou pôr aqui 1, 2, esse aqui é o valor 2. No valor de x, 2, a gente tem uma assíntota aqui. Isso quer dizer que o nosso gráfico ele nunca vai tocar nessa restrição aqui, ó. Deixa eu pôr ele para cá e para cá. Ele é como se ele fizesse o papel do eixo y aqui, onde o gráfico 1 sobre x não toca. Porque lembra que todos os valores, quando a gente faz um deslocamento, todos eles deslocam junto em relação ao original. Então, todos esses pontos aqui, eles vão deslocar 2 casas para a direita. Então, esse valor aqui, se ele tivesse no domínio, ele deslocaria 2 casas para a direita. Então, ele viria para o 2. Então, a gente tem essa assíntota no 2. Então, quais valores eu vou usar para poder esboçar esse gráfico? Analisando valores maiores do que 2 e menores do que 2. Então, vamos pegar, ó, o x é igual a... Pegar número fácil, 3. Vamos usar só o x é igual a 4, tá? Porque a gente já conhece a cara. E depois a gente tem que pegar um valor entre 3 e o 2, sem incluir o 2. Tá?
Vou aqui, ó, 3 e o 4. Valor 3 e o 4. Então, se eu substituir aqui, ó, o valor 3 nessa função, como é que ela vai ficar? Resolvendo aqui, 1 sobre 3 menos 2. Que isso aqui, na verdade, vai dar 1 sobre 1, que vai dar 1. Então, aqui, ó, aqui é 1. Quando o x é 3, o y é 1. Então, o ponto vai vir aqui, ó. O x3, ele sobe até 1. Tem esse ponto. Agora, se o x for 4, se o x for 4, vai ficar 1 sobre 4 menos 2. Que isso aqui é igual a 1 sobre 2, que é meio. Então, quando o x é 4, o y é meio. Então, ele vai descer. Vai bater exatamente aqui. E se eu pegar um valor entre 2 e 3 aqui? Se eu pegar um valor entre 2 e 3, esse valor ele vai estar acima. Quer ver? Vamos pegar agora um x entre 2 e 3. Vamos pegar o 2,5. O 2,5 vai estar, né? É 5 sobre 2. Então, na hora que eu substituir, ó, a função ó, é isso aqui, onde o x vai ficar 5 sobre 2. Então, vai ficar ó, 1 dividido por 5 sobre 2 menos 2. Então, isso aqui vai dar 1. Resolvendo isso aqui é uma divisão de fração, o que a gente faz? Completa com 1 embaixo, iguala os denominadores. Então, eu poderia multiplicar por 2 aqui em cima e embaixo para igualar. Então, ficaria tipo 5 menos 4 sobre 2. Isso aqui vai resultar em 1 dividido por 1 sobre 2, que nesse caso vai dar, ó, divisão de fração, 1 sobre 1 vezes 2 sobre 1, que é igual a 2. Então, quando o x é 5 sobre 2, o meu, esse valor aqui do meio, ele vai dar y2. Percebe que ele tem a mesma cara do outro, ó. E se eu te pegasse valores cada vez mais próximos do 2, ele ia estar mais lá para cima. Então, como é que ficaria essa parte do gráfico? Ela viria lá do infinito, sem tocar o eixo do x, né? Passa por esse ponto. Vou fazer mais bonitinho. Passa por esse, sobe e explode lá em cima. Tá? Beleza, essa é a primeira parte. Agora tem a outra parte do gráfico, que é essa daqui. Então, como é que faz para a gente analisar a outra parte? Joga valores menores do que 2. Pode usar o x valendo 0, nesse caso agora, e o x valendo 1, para facilitar. 1, o 0, pode pôr. Se quiser pôr menos 1 também poderia, mas eu vou fazer só para os dois valores. Tá? Se no lugar do x aqui eu pôr 1, isso aqui vai dar 1 sobre 1 menos 2, que nesse caso vai ficar 1 sobre menos 1, que vai dar menos 1. Então, vamos pôr aqui, ó, 1 sobre, fazer separado, 1 menos 2, isso aqui vai me resultar em menos 1. Então, quando o x é 1, o y é quanto? Menos 1. Vai bater aqui. E se o x for 0? 1 sobre 0 menos 2 vai dar 1 sobre menos 2, que dá menos 0,5. Então, quando o x é 0, o y é menos 0,5. Vai ficar entre 0 e menos 1. Percebe que esse valor aqui, ó, ele vai tocar no eixo do y agora, né? Se eu continuasse fazendo, ia ter valores cada vez menores, tá? Porque ele tem essa característica dessa função original f de x é igual a 1 sobre x. E se eu pego valores entre 1 e 2, esses valores aqui eles vão explodindo aqui, né? E vão aumentando. Então, se eu fosse desenhar esse gráfico aqui, ele ficaria assim, ó. Por aqui. E vem vindo. Aonde essa reta aqui, ó, do x é igual a 2, ela é uma assíntota do gráfico da minha função. Por isso que é importante, às vezes, analisar em relação ao deslocamento, quando a gente soma ou subtrai o argumento, lembrando da função original, que isso que facilita bastante na hora de desenhar um gráfico.
Para determinar o domínio aqui, vamos lá, domínio são todos os x pertencentes aos reais, tais que é uma restrição. Qual x que eu não posso usar aqui para desenhar meu gráfico? Nessa situação, o x tem que ser diferente de 2. Então, x diferente de 2. O x não pode ser o 2. Agora, no caso da imagem dessa função. Para a imagem dessa função, a gente tem que o y pertence aos reais, tais que o y, nesse caso, ó, qual o valor de y que a gente não utiliza para o gráfico? O y igual a 0, ele ainda se mantém. Então, nesse caso, o y tem que ser diferente de 0. Porque não existe nenhum valor que a gente substitua aqui para x que faz isso aqui dar 0. Por isso que o y ele é diferente de 0. Mas qualquer outro valor que a gente pôr de x, a gente obtém um outro y real. Então, esse daqui são os domínios e a imagem dessas funções. Tá? Então, fica nisso aí. Depois eu vou fazer mais alguns exemplos, tá, gente? E vou postar um outro resumo geralzão em relação aos deslocamentos. Então, para desenhar o gráfico, a gente precisa seguir esses passos, tá? Da função racional. Então, até mais. Abraço.